São João de Ávila nasceu em 6 de janeiro de 1499 em Almodóvar del Campo, na província de Ciudad Real, Espanha. Ele veio de uma família nobre e recebeu uma educação acadêmica de alta qualidade. Depois de concluir seus estudos primários, ele foi enviado para a Universidade de Salamanca, onde estudou Direito Civil e Canônico. Apesar de sua educação acadêmica e promissora carreira jurídica, São João sentiu o chamado para uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Ele renunciou à sua carreira jurídica após um período de discernimento e formação espiritual e foi ordenado sacerdote em 1525. Dedicou-se à evangelização e ao ensino da fé cristã, viajando por toda a Espanha para pregar o Evangelho. Ele era conhecido por sua eloquência, piedade e profunda compreensão das Escrituras. Ele fundou escolas e seminários para a formação de padres e trabalhou incansavelmente para promover a renovação espiritual e moral da Igreja na Espanha. São João de Ávila é autor de várias obras teológicas e espirituais, incluindo Aude Filia, uma coleção de cartas espirituais dirigidas a uma jovem senhora, e Tratado e Sermões do Espírito Santo. Seus escritos refletem sua profunda devoção a Deus e seu compromisso com a formação espiritual e moral dos fiéis. São João de Ávila faleceu em 10 de maio de 1569 na cidade de Montilla, na Andaluzia, na Espanha. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 7 de outubro de 2012 e é reverenciado como o santo padroeiro dos sacerdotes e da Espanha, e é lembrado por sua santidade, zelo apostólico e compromisso com a renovação da Igreja. Sua vida e obra continuam a inspirar os fiéis até os dias de hoje. Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, aude filia et vide et inclinam aurientum, ou seja, ouve filha, vê e presta atenção. Essas palavras estão em Salmos 44, versículo 11. E por qual razão eu cito esse versículo? Pois exatamente é o título da obra Aude Filia de São João de Ávila, uma obra muito importante para a espiritualidade cristã, e quem tiver a oportunidade nessa leitura certamente terá uma experiência espiritual diferente. E vejamos, ouvir e prestar atenção. São duas palavras ou conceitos básicos para o desenvolvimento da vida espiritual. Se não ouvirmos a palavra de Deus ou a Deus e não prestarmos atenção aos acontecimentos da vida, como então vai acontecer o nosso progresso na vida espiritual? É preciso então ficar atento. No contexto do Salmo, a filha mencionada é frequentemente interpretada como a noiva do rei, ou seja, a princesa que está se casando com o rei de Israel. E na tradição judaico-cristã, o casamento é frequentemente usado como uma metáfora para descrever a relação entre Deus e o seu povo. Esta metáfora é especialmente proeminente no Antigo Testamento, onde Deus frequentemente é retratado como noivo de Israel e Israel como sua noiva. Paralelo à palavra casamento, nós podemos ter relacionamento, seja esse entre duas pessoas na relação matrimonial, ou seja um relacionamento de amizade. E juntamente com esses conceitos, podemos refletir sobre as palavras aliança de amor, fidelidade e adoração, companheirismo e intimidade, redenção e restauração. Por isso, São João de Ávila coloca na sua obra avisos para aqueles que desejam servir a Deus. Convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E deixe aí também seus comentários. Em uma análise do contexto histórico e do desenvolvimento da espiritualidade mística na Península Ibérica no século XVI e meados do século XVII, é possível observar um fenômeno que consta uma presença ampla de literatura religiosa.
publicações diversas, tais como livros de meditação, de oração, sermões, orientações para a prática de espiritualidade, circularam abundantemente pela península. Editaram-se muitas obras voltadas para as experiências místicas na Espanha e Portugal. E o interesse por estas publicações não se restringia a religiosos, mas inúmeros leigos se aventuravam por esta via espiritual. Os grandes espirituais místicos, por demais conhecidos, Teresa d'Ávila e São João da Cruz, integram uma grande tradição presente na Espanha do século XVI, que, por sua vez, compõe uma corrente maior interessada numa experiência religiosa mais intimista. O movimento que se assiste na península é tema ainda hoje de controvérsias. De um lado, procura-se explicar a força alcançada em função da presença de uma literatura herdeira dos espirituais do norte da Europa, principalmente germano-flamenga, e de outro, reivindica-se parte deste movimento pela presença marcante da espiritualidade muçulmana e judia, que por vias indiretas teria influenciado os místicos espanhóis. Certo é que várias correntes de literatura espiritual do século XVI se interagiram e refundiram, uma proveniente da escola germano-flamenga e outra oriunda da Itália. E em Portugal, ainda as provenientes da Espanha, adaptadas e reinterpretadas. Então temos um fenômeno de um desenvolvimento espiritual naquilo que diz respeito na Espanha. Há sim esse movimento espiritual mais intimista, até aqui eu me arrisco a chamar de existencialista, no aspecto de uma valorização dessa experiência e, de certo modo, colocando como um princípio de identidade. É possível perceber nos textos de Teresa d'Ávila, João da Cruz e o próprio João de Ávila que ocorre sempre uma construção subjetiva. Basta, em outro vídeo, vou abordar os textos de Teresa d'Ávila, o Castelo Interior, ou João da Cruz, nos seus poemas, traz exatamente essa dinâmica de algo mais intimista, sendo possível essa identificação daquele escritor com a espiritualidade, por assim dizer, ibérica, ou até hispânica. E sem considerar as divergências, as obras originárias do norte convergiam com as do sul, impulsionando a renovação do cristianismo interiorizado. Isso aqui é algo muito marcante, o cristianismo interiorizado. O desejo de experimentar vias adequadas de procura de Deus e de aperfeiçoamento pessoal. Levou várias pessoas, religiosos e leigos, ao encontro de uma espiritualidade mística. Isso aqui é algo muito importante, essa questão dessa espiritualidade interiorizada. E a propagação do movimento conhecido como Devotio Moderna impulsionou o interesse por uma espiritualidade afetiva. Então vejamos bem, essa espiritualidade intimista, ou como eu disse, existencialista, como uma espiritualidade afetiva e prática centrada na vivência interior do fenômeno religioso. Esse movimento, nascido nos Países Baixos na segunda metade do século XIV, a escola assume-se como cristocêntrica. E veremos na obra de João de Ávila essa questão cristocêntrica. O recolhimento, a mortificação, o sofrimento de Cristo tornam-se uma referência constante de fé. É um cristocentrismo prático, nada especulativo. Daí sua fixação pela vida histórica de Jesus, pela meditação dos mistérios da humanidade de Cristo, meio para a contemplação. Difundem um método de exercícios de piedade, de oração e de exame da consciência,
ainda que não sejam eles os iniciadores do método oracional. Então, temos inicialmente essa devotio moderna, que é olhando, né, tendo como centralidade cada vez mais o Cristo, e o surgimento da elaboração, né, de um método oracional, chegando a uma planificação detalhada, com temas de meditação para cada dia. E a metodização dos exercícios espirituais, sobretudo da meditação e a graduação definitiva de toda a vida espiritual. Ou seja, há um caminho a ser percorrido. Inseriam-se em uma longa tradição, ainda que o período final da Idade Média tenha dado o seu contributo. E, não obstante não serem obras originais, tiveram grande importância na divulgação da espiritualidade afetiva. E aqui também chamo atenção para a recepção e influência de obras espirituais na Península Ibérica. Essa influência de obras espirituais reno-flamengas, né, na Península Ibérica, principalmente aquelas que procuravam dar uma orientação de ascese. O que é ascese? É uma elevação do espírito a partir dessa espiritualidade no dia a dia, essa contemplação, a união mística. E temos aqui certamente, que é muito forte, se nós pararmos para pensar no contexto da Europa, temos duas ordens religiosas que influenciam muito o pensamento medieval ou pós-medieval, que são, né, as ordens dominicana e franciscana. Seus fundadores, grandes homens, grandes evangelizadores, né, São Domingo de Gusmão e São Francisco de Assis. E não menor foi o papel dos franciscanos exatamente nessa evolução ou no movimento de renovação espiritual na Espanha, né, responsável exatamente por divulgar entre o povo uma piedade interiorizada. Isso é altamente importante, pois se ocorre em algum período, principalmente no período medieval, um distanciamento, né, da fé, né, um distanciamento daquilo que se entende de relação com Deus, aqui começa a existir esse período de uma fé mais interiorizada, né, e seriam os franciscanos os grandes responsáveis pela divulgação do, dessa forma de entender a espiritualidade, né, da oração e do recolhimento. Existe, né, aí o termo chamado relictórios franciscanos, onde muitos cristãos, né, clérigos, religiosos e leigos, se têm iniciado em um método de oração muito fecundo para a espiritualização do povo. Daí, tem surgido comunidades orantes que praticaram a oração, né, de recolhimento, sendo uma discípula e mestra, né, Santa Teresa de Jesus. Então vejamos bem assim, dizer que é apenas algo muito simplista, né, é uma complexidade no aspecto que surge essa espiritualidade muito fecunda. Não podemos tirar como ponto referencial, né, ponto de importância, a influência, né, franciscana, assim como a influência dominicana. Temos, né, a pessoa de Francisco de Osúnia, né, um franciscano, que influenciaria bastante religiosos do seu tempo. A via de recolhimento de Osúnia seria responsável por propiciar o clima de espiritualidade na Espanha do século XVI, bem como em Portugal. O livro Terceiro Abecedário, né, engloba quase toda a obra mística de Osúnia. Obra marcante do seu tempo, tornou-se o livro de cabeceira de Santa Teresa. Então, no período de sua formação, ela leu o livro que a acompanhou por toda a vida. E é justamente a doutrina que encontra Teresa no Terceiro Abecedário que apresenta numerosos pontos de contato com os místicos no norte, reno-flamengos. Segundo Cognier, Francisco de Osúnia conheceu as obras de Rubens Bocchio, né, e Suso, bem como as utilizou. Outro franciscano viria a ter
ascendência sobre Teresa d'Ávila, né? Bernardino de Laredo. Em diversos momentos de sua obra, a santa espanhola citou o livro La Subida del Monte Sion, né, por La Via Contemplativa, e onde Laredo faz a defesa da vida contemplativa ou mística, propondo um método de oração aspirativa ou jaculatória, embora a perfeição da oração de quietude mística fosse alcançada não por exercícios ativos, mas como oferta de Deus. Então existe essa febre mística entre os franciscanos na Espanha, que pode ser constatada também em São Pedro de Alcântara. Foi um dos grandes místicos da Espanha quientista, realizando ao mesmo tempo uma vida ativa e contemplativa. E algo interessante aqui, essa vida contemplativa, essa vida ativa dos dias de hoje, né? Como que o ser humano em século XXI, mediante os desafios da vida, os desafios sociais, nessa correria, no mundo líquido, né, extremamente repleto de atividades, com aquela sensação de tempo que as coisas estão passando rápida, como que esse ser humano ele consegue, né, ter essa vida contemplativa? Então, nessa febre, por assim dizer, franciscana, né, essa febre mística, o que, né, São Pedro, né, de Alcântara aqui, ele busca incansavelmente restabelecer a primitiva regra de São Francisco. Após vencer inúmeros obstáculos, fundou um certo número de casas religiosas pautadas pela regra da estrita observância. Até a sua morte, manteve contato com Teresa de Jesus, relatado pela santa em sua obra biográfica. Severo Asceta, né, escreveu o tratado de La Orazione e Meditazione, obra que a mística orientava os praticantes no caminho da perfeita união. Temos também aqui Alonso de Madrid, em sua arte de servir a Deus, Antônio de Guevara, e oratórios religiosos, exercícios de virtuosos, Rilan de Los Angeles, nos Diálogos de la Conquista del Reino de Dios, fazem parte de uma longa lista. Então vejamos que João de Ávila está inserido diante de um contexto, né, de diversas manifestações místicas, mas o que isso tem de um ponto muito importante é essa proliferação e a fecundidade, né, da vida cristã na própria Europa. Temos aqui também a obra, né, muito importante do beneditino Garcia Jiménez de Cisneros, né, que se tornaria ali um símbolo da renovação da espiritualidade na Espanha, e a publicação do Exercitório da Vida Espiritual difundiria, né, os exercícios espirituais de autores medievais e da Devotio Moderna. Ou seja, tinha uma referência sim com os clássicos, mas buscava essa renovação. Então, a abordagem, né, a temática e a metodologia de autores medievais, tais como as três vias da vida espiritual, né, purgativa, iluminativa e unitiva. Purgativa no sentido de a mortificação das paixões, a própria questão da dimensão de uma ascese a partir de um sofrimento, não sofrimento por si próprio, mas abrindo mão, né, das paixões, da carne, a iluminativa buscando, né, sabedoria, né, a sapiência em Deus para que vivesse da melhor forma possível, e nessa aproximação da sabedoria em Deus, a unitiva. Então, a via purgativa centrava-se na oração, exercício fundamental do cristão, a reflexão ou meditação sobre a vida de Cristo, realizados de forma metódica, segundo os dias da semana, obedecendo às horas fixas, introduzindo no praticante sentimentos de temor, dor, arrependimento dos pecados, proporcionando uma preparação para a via iluminativa. Então temos aqui um elemento que, de certo modo, já era presente ali na espiritualidade medieval, até pensando numa dimensão dualista. Em que sentido dualista? Essa mortificação
das paixões, o domínio sobre a carne, né, a concupiscência, preparando o corpo para de fato estar mais aberto, até mesmo a consciência, para o aspecto iluminativo, que é exatamente essa união e intimidade com Deus. E o exame de consciência realizado de forma metódica na via iluminativa proporcionaria, como a oração, né, depurar a consciência, algo muito importante, depurar a consciência juntamente com os exercícios de ação de graças realizados em distintos dias da semana. Além desses citados aqui, os franciscanos, né, beneditinos, temos, né, os agostinianos, né, o interesse pela espiritualidade mística dessa ordem religiosa, né? Destacam-se aqui Santo Tomás de Villanueva, que entre outros escreveu lá de la lección, a meditación, oración y contemplación e modo breve de servir a Dios, o beato Alonso de Orozco com a sua obra Monte de Contemplación e Vergel de Oración. Então, todos esses, né, têm esse desenvolvimento, influencia, né, nesse fecundo período espiritual na Espanha, e o ímpeto, né, reformador e o interesse pela mística não deixaram de contagiar vários religiosos dominicanos, como eu citei anteriormente. Foi Pablo de León, né, o autor de Guia del Cielo, Felipe de Meneses com sua Luz de Alma, São Vicente de Ferrer com seu Tratado de La Vida Espiritual, e inúmeras outras obras, né, vão surgindo nesse desenvolvimento. Então, achei como algo importante mostrar esse aspecto do desenvolvimento da espiritualidade na Espanha, e com isso, São João de Ávila, com a sua obra Audiofilia, que eu vou comentar um pouco mais agora. Um breve resumo da obra. Como que inicia a composição dos textos? O mestre Ávila começa a escrever as cartas, né, cerca de 6 ou 8 cartas a uma religiosa. Ela começa a tomar gosto pelas orientações do mestre de Ávila. Surgem mais cartas, de 6 a 10 cartas. Essa religiosa conversa com as amigas que também se interessam, e aí vem um novo compilado, né, sequência de cartas escritas, que inicialmente configuram a primeira edição. O que acaba acontecendo, né, sendo textos, cartas ainda não muito marcadas pelo rigor da estrutura, João de Ávila ele não corrige, pois não era para essas cartas serem divulgadas ou editadas, né, para uma publicação, mas sem o seu conhecimento devido, a primeira edição ela é divulgada. O que acaba acontecendo no período, né, de São João de Ávila, existia ainda um tribunal da Inquisição que ficava encarregado, né, da análise de obras, se houvesse ali algum desvio teológico. Fica constatado, né, até uma segunda instância de esclarecimento que a obra tem que ser ali retida. É um momento até difícil na vida de João, porque ele fica encarcerado esperando essa averiguação do conteúdo. Tá, após esse período, ele de fato organiza o texto, faz ali as devidas correções, as amarrações que é necessário, e surge a segunda edição. E até mesmo ele reconhece que na primeira edição era uma carta muito mais voltada para uma pessoa, e a segunda edição, uma carta mais aberta para as pessoas. Ele entende que o próprio, né, subtítulo do livro fica lá: Avisos para os que desejam servir a Deus, para todas aquelas pessoas que têm esse desejo. Então, essa obra é um importante clássico, né, do pensamento religioso espanhol,
que transmite o zelo apostólico, né, de São João, embrenhado de amor à Sagrada Escritura e às almas, e o seu desejo de purificação dos membros da igreja. E vamos perceber, né, dos capítulos que eu vou comentar, não vou comentar todos, são 113 capítulos, mas todos os capítulos têm passagens, né, da Bíblia. Então, ele não reflete simplesmente por conta própria, não são delírios, né? Ele é pautado também na palavra de Deus. O que eu separei aqui, eu fui juntando os capítulos e vendo a sequência do que se trata, né, de forma principal em cada um deles. Então, do capítulo 2 ao 4, trata-se da má linguagem do mundo, do capítulo 5 ao 16, da má linguagem da carne, da 17 ao 30, das mentiras do demônio. Em cada parte são apresentados, né, alguns remédios contra essas más linguagens. Então, do capítulo 30 ao 42, de alguns motivos que provam que a fé católica é verdadeira. Do capítulo 43 ao 49, da fé católica, né, infundida pela misericórdia de Deus e de como algumas vezes Deus a tira de nós como castigo pelos pecados. Do capítulo 50 ao 55, né, de alguns enganos a respeito dos sentimentos espirituais e seus remédios. Do capítulo 56 ao 67, né, do conhecimento de si mesmo. Capítulo 68 ao 84, da oração e meditação, né, da penitência e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 85 ao 93, de como Deus nos ouve e nos vê com misericórdia e amor pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 94 ao 96, do amor ao próximo. Do 97 ao 102, de como devemos deixar o nosso povo e a nossa vontade e desprezar a linhagem da carne. Do capítulo 103 ao 113, de como a beleza da alma que se perde pelo pecado é recobrada pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pela penitência. A base, né, de tudo isso, se não houver atenção, se não houver escuta, fica muito difícil ocorrer um progresso e crescimento espiritual. E por isso que no capítulo 1, o que é dito, né, colocado. A primeira advertência é dada nessas palavras, é que ouçamos, mas não sem razão, pois como o princípio da vida espiritual é a fé, e esta adentra a alma. Nós podemos aí conferir Romanos 10, do versículo 17. Então, o que é a base, desde do início do vídeo que eu comentei? Ouça, atenção, é preciso ficarmos atentos. A partir do momento que nós temos esse movimento de ficarmos atentos, já é um princípio racional. E não simplesmente algo que nós estamos fazendo ao acaso. E aqui há uma relação entre fé e razão, que nós vamos ver, né, em um dos capítulos. Porque muitas vezes as pessoas colocam, né, que a fé ela está desassociada da razão ou a razão desassociada de fé, mas isso não é verdade. Existe sim uma relação, por assim dizer, desses dois conceitos, não necessariamente realidade diferente, mas aqui o que ele chama atenção. Ouvir e ficar atento àquilo que se ouve. A partir do momento que aquilo foi ouvido, é preciso ser interiorizado. Não interiorizado de uma faculdade isolada da realidade, mas pela própria razão, que, como vimos no aspecto iluminativo, o ser humano busca essa sabedoria de Deus para que, de fato, a sua razão esteja adequada e consiga crescer, né? Consiga obter frutos. Está aqui os capítulos que mencionam diretamente o relacionamento para com Deus e Deus com o ser humano.
E achei muito bonito, né, o capítulo 21 sobre a misericórdia de Deus, onde no início ele já coloca assim: quem peca bebe um perigoso veneno. O pecado tem um rosto horroroso e terrível, que espanta quem o conhece de verdade e faz esmorecer qualquer homem, por mais forte que seja, que reflita seriamente sobre o que fez, contra quem o fez, as promessas de bens que perdeu, as ameaças do mal que pairam sobre a sua cabeça. Davi, pensando nisso, mesmo sendo um homem forte, disse: sinto meu coração desfalecer, conforme está em Salmos 39, do versículo 13. Então vejamos bem, o pecado leva a esse desfalecimento do coração. Esse desfalecimento é a perda de energia, a capacidade de concentração, a desesperança, o desânimo, pois se nos afastarmos da misericórdia de Deus, sentiremos um fardo daquilo que nós fizemos. Haverá ali um ponto de desesperança, isso para aqueles que buscam, né, essa confiança no auxílio da misericórdia de Deus, conforme está no capítulo 30 aqui. E nessa lógica, aqueles que já estão buscando esse caminho de reconciliação, que é um caminho saudável, é o remédio, mas há aqueles que simplesmente continuam cometendo, né, esses erros, os pecados, e o que São João de Ávila orienta? Sabei que o ser humano que cometeu muitos pecados agem de duas formas distintas. Alguns desesperados de encontrar remédio, como Caim, conforme nós temos lá em Gênesis 4, versículo 13 ao 16. Viram as costas a Deus e entregam-se, como diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 19, a todo tipo de impureza e de pecado. Endurecem os seus corações cada dia mais para todo o bem, até que inteiramente mergulhados nos pecados, deixam de notá-los, gloriam-se de suas malícias, e quanto mais dignos de lástima, menos lamentam. E vejamos bem aqui, isso é algo muito recorrente nos dias de hoje. Relativa-se o que é pecado, relativa-se o que é bom, o que é mal, até mesmo o conceito dessa relação com Deus, há um desprezo da ideia e de uma prática religiosa, e tudo vai sendo esvaziado de sentido. Olha lá, todo tipo de impureza e de pecado, um endurecimento de coração. E o que acaba acontecendo não é só um endurecimento de coração, é uma banalização da vida prática. Porque a espiritualidade ela não tem a função de enjaular pessoas na igreja. Essa não é a finalidade da verdadeira espiritualidade. A espiritualidade é o que nós vimos na introdução, de que o ser humano ele tem essa relação intimista para descobrir mais sobre si mesmo, entendendo as dimensões do seu ser. E na continuação, nós vemos ali a confiança no auxílio de Deus, encontrar Deus nas coisas mais humildes, a fé de Deus, a fé como dom de Deus, e esse conhecimento próprio e de Deus, né, como Deus olha para as pessoas e como Deus age conosco, conhecer a vontade de Deus, tudo isso numa proposta, numa dinâmica de vida. Se nós somos ali conhecer a vontade de Deus, né, no capítulo 102, né, as distorções sobre a vontade de Deus, né, quanto mais o ser humano distorce aquilo que ele entende da vontade de Deus, certamente ele distorce o que ele é, ele distorce a própria vida. Então vamos lá na página 408 da obra. O que é colocado, né, como proposta de reflexão?
Nem tudo o que desejamos ou pedimos deve ser chamado de vontade própria. E como reconhecer que o Senhor quer de nós? Se prestares bem atenção nestas palavras que vos disse, vereis que vos recomendei duas coisas. Uma, que não tenhais vontade própria, a outra, que sigais a de Deus. Para explicar essas duas coisas, convém dizer-vos que desejar e pedir a Deus que vos livre particularmente de algum mal espiritual, que vos ofereça um perigo maior ou que vos dê alguma virtude que tenhais particular necessidade. Não é vício de vontade própria, mas sim meio, e um bom meio para fazer a vontade de Deus, que nos manda afastar do mal e fazer o bem. E a pergunta sobre o cumprimento da vontade do Senhor, na qual está o nosso bem, podeis me perguntar: como a conhecerei? Eu vos respondo que onde houver mandamento e palavra de Deus ou de sua igreja, não tendes em que questionar, pois é certo aquilo que é a vontade do Senhor. Lembre-se que não devemos ser obedientes à vontade de Deus ou os mandamentos esperando uma bênção ou uma alegria. O próprio fato de sermos obedientes já é uma grande bênção. E ele utiliza uma passagem de São Paulo, que diz que é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Está lá em Romanos 13, versículo 5. Quanto mais não será isso verdade em relação aos superiores cristãos, sobre os quais devemos pensar que Deus os ajuda a mandar o que é justo? Então vejamos bem, não submeter-se somente pelo temor do castigo, mas pelo dever da consciência. Então, como eu disse antes, começa a se relativizar em tempos modernos, né? A própria consciência, uma desconstrução do ser humano, certamente perde o próprio sentido da vida, dessa questão da espiritualidade. E até lembrando que espiritualidade não é algo restrito, exclusivo do mundo religioso. A prática, né, o exercício espiritual, certamente, né, traz ao ser humano uma prática mais harmoniosa de vida, seja essa vida em qualquer das instâncias que nós vivemos na nossa caminhada. A Audifilia é uma obra cristocêntrica e podemos ver isso nos capítulos destacados aqui. Capítulo 19, Confiança na redenção de Cristo. Capítulo 22, Cristo vencedor do pecado. Capítulo 68, Cristo e sua paixão. Tem a parte 1, depois a parte 2. Capítulo 74, benefícios de meditar sobre a vida de Cristo. O 76, imitar a paixão de Cristo. Amor de Cristo por nós. Amor de Cristo por Deus e pelos homens. O que chama muita atenção nessa parte é o capítulo 19, sobre essa confiança na redenção de Cristo. Devemos ter mais confiança no nosso próprio Deus. Queremos muitas vezes ter confiança em nós, que seria pelos nossos méritos que nós tivéssemos graça perante Deus. Não é pelos nossos méritos. Agora, isso não quer dizer que as nossas fraquezas, os nossos erros, eles vão ficar escancarados perante Deus. Isso não é uma relação de amor, é uma relação de medo, uma relação sombria, ao qual nós temos dificuldade de nos aproximar do nosso Pai e do nosso amado. E vejamos no capítulo 19 o que São João propõe como reflexão. Por que desesperas? Pois, ó homem, se tens como remédio para teus males e em pagamento por teus pecados, ao próprio Deus humanado, cujo merecimento é infinito, morrendo destruiu nossos pecados, muito melhor do que Sansão ao morrer, que matou os filisteus, conforme está lá em Juízes 16, versículo 30. Mesmo que tivesses feito tanto mal quanto ao próprio demônio, que te leva ao desespero,
Deves buscar força em Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está lá em João 1, versículo 29. Nós temos a oportunidade de, na Santa Missa, simplesmente dizer Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é olhar para tudo aquilo que foi feito, aquilo que está presente. Olha o que ele coloca. Mesmo que tivesse feito tanto mal quanto o próprio demônio, há confiança na redenção. Sim, nós erramos, nós falhamos, nós temos pecados, mas que tudo isso comparado ao que Cristo fez por nós seja muito pequeno e que a nossa esperança não seja esvaziada e que a nossa fortaleza não seja sacudida por pensamentos, por emoções que podem tirar a nossa base de confiança. E vejamos, sobre qual foi profetizado que lançaria todos os nossos pecados nas profundezas do mar, conforme está lá em Miqueias 7, no versículo 19. Que o Santo dos Santos seria ungido para pôr fim aos pecados e instaurar a justiça eterna. Daniel 9, versículo 24. Assim, se os pecados foram afogados, eliminados e mortos, por que te deixas desesperar e dominar por inimigos tão fracos? E na sequência dos capítulos, destaco aqui, no capítulo 80, o amor e a dor de Cristo, o clamor do sangue de Cristo, Cristo nossa justiça, a nossa justificação, honra a Cristo, Cristo nossa vida, o amor de Cristo, o precioso sangue de Cristo, Cristo escondeu nossa beleza, contemplamos a beleza de Cristo e Cristo a suprema beleza. E que não percamos a esperança. A nossa caminhada não é fácil, mas não quer dizer que só porque seja difícil que nós vamos arredar o pé. É exatamente na dificuldade que nós devemos crescer. É exatamente nos apertos que vamos conhecendo mais a nossa natureza. É isso que São João ele também propõe numa reflexão, né? Conhecendo melhor a Deus é conhecendo melhor a si próprio. E por de fato, se entendemos melhor as nossas fortalezas, entendemos melhor as nossas fraquezas, conseguiremos caminhar de uma forma mais atenta. Agora, não existe uma fórmula pronta para a vida. Por mais que estejamos atentos, não quer dizer que nós não vamos ser tentados, que nós não vamos voltar a cair. Agora, ter atenção é vivenciar dia após dia de forma iluminada, ou seja, de forma iluminada, e se de fato somos luz do mundo, né, e sal da terra, essa iluminação que sirva para nos dar a devida prudência em vivermos bem. E gostaria, aqui no final, de chamar a atenção ao capítulo 29. Ele cita algumas armadilhas do demônio, e aqui, a armadilha do medo. Vejamos bem, os demônios invejam tanto a graça que possuímos, que tentam impedir de todas as maneiras que desfrutemos do que eles perderam. Quando são vencidos por nós em uma batalha, ou melhor, por Deus que age em nós, iniciam muitas outras na esperança de encontrar algum descuidado a quem devorar. Mudam de armas de estratégia de ataque, pensando que, quando não vencem de uma forma, vencerão de outra. Depois de perceber que pela astúcia não conseguiram prejudicar a quem está instruído na verdadeira doutrina cristã, que nos ensina a atacar a justíssima vontade do Senhor e sofrer com paciência as provações internas e externas. Tentam uma guerra mais explícita,
passando de dragão oculto para leão feroz, conforme está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Já não age mais dando a entender uma coisa enquanto pretende outra. Nas tentações de astúcia, em que age como dragão, ataca uma virtude para nos derrubar em outra. Nessas de violência, age como leão, atacando abertamente para vencer pelo medo, mas manifestadamente quer fazer-se temer, com o intuito de alcançar pelo medo o que não pode alcançar pela esperteza. Aqui o demônio não será visto como uma raposa, mas como um leão feroz, que com o seu rugido quer assustar, como disse São Pedro. Irmãos, sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistirem fortes na fé. E o medo é algo que traz ao ser humano, se ficarmos presos ao medo, a sensação de desesperança. O pecado jamais será maior do que a graça de Deus. Agora, é preciso a busca do perdão desses pecados, o arrependimento. O arrependimento e o perdão não é apenas uma absolvição que recebemos, mas é uma mudança de vida. Essa mudança de vida é um exercício interior. E tudo isso ocorre por meio da fé. E no capítulo 49, ele destaca que devemos ter medo de perder a fé. Não devemos nos envaidecer vendo que outros perderam a fé e nós não. Antes devemos humilhar-nos com temor. E as razões para isso. Vejamos bem. Que não vos cause soberba no coração ouvir sobre a queda de outros, levando-os a dizer: eu não sou como esses tão vergonhosamente que perderam a fé. Jamais. Isso é um orgulho, uma soberba. E devemos veementemente lutar contra isso. Se percebemos que o outro falha, que o outro peca, nós não somos juízes, nós não somos deuses. Unicamente se cabe a nós um caminho de correção fraterno, buscando com amor que esse irmão, que essa pessoa, essa irmã se reerga, faça isso. E caso não for alguém do seu contato, busque rezar por essa pessoa. Esse é um princípio de atenção. A oração ela vem de uma forma consciente. Quando você percebe que aquilo fere uma pessoa, que você tenha a decência ou de agir para ajudar, seja na instrução, na correção, de forma fraterna, ou pela oração. Agradeço imensamente pela atenção. Caso tenha algum comentário, alguma dúvida, é só deixar aí que nós vamos conversando sobre essa espiritualidade, a qual outros santos doutores da Igreja também escreveram muito e por isso daremos sequência em outros vídeos. Paz e bem.